Mauro, o senhor, até onde eu sei, o senhor convive em duas grandes cidades, que é Belo Horizonte e Governador Valadares, mas nessas suas viagens pelo país, o senhor conhece muitas cidades pequenas? O senhor tem conhecido a rotina de muitas cidades pequenas? Ah, sim. Eu posso dizer que eu conheço quase 600 municípios em Minas Gerais, dos 853. O senhor conhece algum município onde um vereador consegue viabilizar um exame, uma cirurgia para um morador, mas a prefeitura ou o sistema público de saúde do município não consegue? Isso tem. Infelizmente, não deveria ter. É o chamado clientelismo da fila do SUS, o clientelismo da central de leitos. O vereador fura a fila, mas ele está fazendo isso. Espero até que ele fosse tocado por um sentimento cristão, né? Mas fazer isso em troca de voto, em troca de apoio, para encher o seu embornal de votos, além de ser uma atitude antiética, mesquinha e aviltante, é criminosa. Eu vou dar um exemplo, não vou citar a cidade. Nós atuamos como advogados em determinada cidade. Se alguém até depois, fora do programa, quiser, eu provo com a sentença, o acórdão, a decisão final que transitou. Conseguimos caçar 8 vereadores de uma cidade importante aqui em Minas Gerais, que estavam envolvidos na chamada ciranda, que nós apelidamos de ciranda do SUS, ciranda da saúde. Fizeram uma cirandinha da saúde, só eles que conseguiam exames, furando a fila até de pessoas que tinham uma doença muito grave, até uma doença, um estágio bem avançado, terminal, e esses vereadores só com a caderneta lá da Secretaria de Saúde, o apontamento deles, o chamego deles, a assinatura deles lá, é que conseguia furar essa fila, né? Se nós defendemos a isonomia é tratar os iguais igualmente. Agora, é claro que vamos ter o tratamento, e aí também a isonomia, é ser igual perante a lei, é tratar o desigual desigualmente. Porque se eu tenho alguém em estado terminal, ou com uma doença gravíssima, ou que está sofrendo um ataque cardíaco fulminante, ele é um desigual perante aquele que está só com um pedacinho aqui de um pedacinho de madeira aqui na mão, que ele pode esperar o atendimento. A quem cabe o papel de viabilizar cirurgias, exames, consultas, remédios de uma receita que um pobre coitado que está desempregado não tem dinheiro para comprar, cesta básica para uma família que está passando necessidades, o pagamento daquela conta de água ou de luz para alguém que não tem condições, está em situação de extrema pobreza, aquele auxílio social para uma família que está em risco. A quem cabe o papel de viabilizar isso para famílias carentes em municípios? Então, o Brasil hoje, ele tem o maior sistema social do planeta. O SUS hoje, ele é uma referência mundial. Então, é o sistema único de saúde, ele é um sistema conjugado entre União, estados e municípios, né? Então, o setor da saúde está toda concentrada no SUS, tem o Fundo Municipal de Saúde, o dinheiro já vem direto para esse fundo, direto do governo federal, e temos um papel importante do Ministério Público Federal, que é o agente fiscalizador desses recursos federais da saúde. E do lado da assistência social, essas ajudas, né, para pessoas carentes, indigentes, moradores de rua, nós temos também programas de ação continuada do governo federal, que é o CRAS, o CREAS, né, o CAPES, são programas onde tem verba carimbada da Secretaria de Assistência Social. Mas é preciso ter o quê? Um cadastro, né? Qual o cadastro referência? O cadastro do SUS. Mas temos o cadastro de pessoas vulneráveis, daquelas pessoas hipossuficientes, daqueles de maior vulnerabilidade, mais carentes. Isso tem que ser um cadastro de prioridade, sempre atualizado pela Secretaria de Assistência Social. O que não pode é o privilégio, né? Pessoas, às vezes, abastadas que estão lá recebendo Bolsa Família, né? Pessoas que têm condição financeira na lista do Bolsa Família. Então, na verdade, o nosso país também, tem essa interface da chamada lei de Gerson, da lei de Murphy. Não adianta você que me assiste
ficar reclamando que político é corrupto, é safado, que não vale nada, e você vai dar também uma escorregada ética, né? De receber um auxílio emergencial se você não se enquadra. Quantos foram flagrados aí nessa fila do auxílio aí do Bolsonaro? Né? Falo do Bolsonaro já de uma vez, porque auxílio emergencial, né? Se o Bolsa Família era do Lula, o auxílio emergencial tem que ser do Bolsonaro. Na verdade... A caneta está na mão do Bolsonaro isso, agora. Para ser justo aqui, né, embora tem muita gente que malha ele aí, tudo bem, mas lá atrás, isso foi criado lá no FHC, no Fernando Henrique, que eram programas separados, que chegou à gestão do PT, unificou esses programas todos e ampliou para muita gente, né? Essa que é a verdade. Bolsa Família tinha Bolsa Escola, tinha o auxílio, algum tipo de auxílio que foram reunidos num programa maior, né? Mas vale lembrar também que isso foi uma ação do governo federal e não do Lula em si. Do governo federal. Foi bancado com os impostos do povo. Do povo. Assim como o auxílio emergencial, o Bolsa Família também precisou passar pela aprovação do Congresso. Isso é dinheiro nosso, gente. Exatamente. É dinheiro do contribuinte. É dinheiro do cidadão. Nosso dinheiro. E, aliás, por falar em dinheiro do cidadão, eu vou voltar aqui rapidamente, que eu não esqueço desse tema. Estamos em época de eleição. Cadê o fundão eleitoral aí, gente? Qual partido que vai receber fundão, né? Era um dinheiro que poderia ir para a saúde, né? Exatamente. Sobre o Poder Executivo, o que o Poder Executivo pode ou não pode esconder do vereador, manter oculto? Bem, então, a lei de transparência, ela permite que o vereador tenha acesso a todo elemento de receita e despesa. Os recursos que chegam para o município, as transferências do governo federal, estadual, por meio de convênios, e também as receitas tributárias, né, que são aquelas taxas, IPTU local, o ISS, que é o imposto de serviço que o município arrecada, as tarifas do SAI, que é uma autarquia que tem a sua autonomia financeira própria. Tudo isso tem que estar no site de transparência. Agora, é claro que a própria lei de transparência, é uma lei federal que ela baliza tudo isso, ela reserva algumas questões que estão sob sigilo. Por exemplo, né, o próprio Código Tributário, ele preserva o sigilo do contribuinte, né, assim como os bancos preservam o sigilo bancário dos seus clientes. Em caso de uma corrupção, por exemplo, de uma operação do GAECO, da Polícia Federal, o juiz manda quebrar o sigilo bancário e o sigilo telefônico de dados. Mas hoje, tudo isso tem que ser transparente. Tem que ser transparente. Tem que estar na lei, no portal de transparência, salvo informações sigilosas. O problema é que, por exemplo, salários de servidores, né? Quanto que ganha um servidor, quanto que ganha um secretário, né, municipal, os cargos de confiança, não se pode esconder esse dado alegando sigilo, porque isso não é dado do contribuinte. Isso é um salário pago com o dinheiro público, dinheiro que nós pagamos os nossos impostos, né? Na hora que você paga a sua continha de luz lá na loteria, está lá. Uma CIP lá, a contribuição de iluminação pública, está embutida na sua luz, né? Lá no site tem as tarifas também, taxa de religação, taxa disso, taxa daquilo. Tudo isso é receita tributária que não pode ficar escondido. Ok? Sobre os parentes dos parlamentares, quais podem e quais não podem, até que grau os parlamentares podem colocar para trabalhar na gestão pública ou o Poder Executivo? Então, nós temos até o 3º grau, né? Hoje, as leis orgânicas colocavam até o 2º grau, mas aí o Supremo Tribunal editou uma chamada súmula. O que é uma súmula? Para que as pessoas entendam. A súmula ela tem força de uma norma de um poder normativo, de vinculação obrigatória. Então, essa súmula vinculante, ela diz que o parente até o 3º grau, né, de prefeitos, governantes, aqueles que, não só prefeitos, mas quem é autoridade de nomeação, um presidente de Câmara, é autoridade nomeante, todo aquele que tem poder de nomear um secretário,
ele não pode ter o seu parente nomeado para cargo de confiança, viu, gente? Concurso, tudo bem. Até o 3º grau. Então, isso atinge aí, por exemplo, até sobrinho, né? Os primos são 4 graus, ficaria fora. Um exemplo básico aqui, digamos que o senhor não é candidato a nada em Valadares, mas digamos que o senhor seja candidato a prefeito. O senhor tem um filho que trabalha na gestão do atual prefeito. Aí o senhor ganha as eleições e decide manter esse filho no cargo que ele ocupava na gestão do outro. Não, se for cargo de confiança, jamais. Não pode. Ele só pode permanecer se for regra de concurso. Só se ele for concursado. É claro, por exemplo, alguém vai ser eleito prefeito. Se o filho dele já estava lá para o concurso, aí não é justo. O nepotismo, gente, essa palavra nepotismo vem dos papas. Lá do tempo dos papas da igreja, no tempo medieval, porque teve um papa lá que nomeou o filho como cardeal, né? O papa nomeou o filho como cardeal. E aí surgiu essa questão de nepotismo. Nomeou sem ter aptidão para tal. Então o nepotismo é isso, é o parente que não trabalha, é aquele aspone, assessor de porra nenhuma, que fica lá ganhando dos cofres públicos, né? Sem fazer